Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos chegando, vamos chegando. Espera aí até que você entra na sala aí, eu vou procurar a minha aula. Só um pouquinho. Só um minutinho, só um minutinho. Ui, ai, ai. Área de trabalho. Gente, vamos chegando aí. Eu vou só estou procurando a minha aula aqui. Eu acho que está na 5. Achei. Ó, só um minutinho, já está abrindo aqui. Segundona brava, todo mundo cansado. Deixa eu ver aqui como é que eu tô de Ana Beatriz, Ariane, Bruna, Egon, Marcela, Mariana, Milene. Bruna, melhorou? Ah, mais ou menos. Tá ruim ainda, Bruna? Ai, ai, ai. Ariane também faltou no sábado. Oi, Claudinha, bom dia. O que aconteceu? Uai, Claudinha, a bonita aqui ficou lendo até tarde na sexta-feira, não deu conta de acordar no sábado. Ai, ai, ai. Eu já pus a aula lá no portal, tá? No meu canal do YouTube, Ah, ok? eu vi, eu já recebi notificação do YouTube, eu vou assistir depois do almoço. Beleza. Ó, o Egon, se eu não me engano, o Egon eu não lembro se tava sábado ou não, certo? A Milene também eu não lembro. A Milene acho que estava assim. A Mariana eu sei que estava. A Marcela também. A Marcela não perdeu uma aula, hein? Que legal. Bom, gente, é o seguinte, ó. Nós estamos estudando radioatividade. Nós já falamos uma parte bem grande da radioatividade. Hoje a gente termina, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar só o Wi-Fi do meu celular aqui, porque aí melhora até a transmissão, tá? Só um minutinho aqui, ó. Só um minutinho. Beleza. Gente, até chegar na matéria nova, eu vou revendo, tá? Eu vou fazer uma revisãozinha rápida para quem estava, para quem perdeu, se antenar. Vamos lá, então. Ó, primeira coisa, radioatividade é um fenômeno nuclear. Radioatividade ocorre no núcleo do átomo. É um átomo instável, né? Um átomo que tem um núcleo instável, ele vai emitir radiação até ganhar estabilidade. Certinho? São 3 tipos principais de emissões. 3. Tem a partícula alfa, a partícula beta e a onda eletromagnética gama. Joinha? Detalhe, a emissão radioativa, ela não depende de pressão ou de temperatura. Então, se você aumentar a temperatura ou diminuir de um material radioativo, não vai influenciar na emissão da radiação. Aí eu falei, primeiramente, da emissão alfa. Gente, alfa é uma partícula, ela tem massa, tá? É uma partícula. A gente usa essa representação aqui, ó, alfa 24. O 2 que fica embaixo é o número de cargas. No caso, a partícula alfa tem 2 cargas positivas. E o número de cima é o número de massa. Detalhe, a partícula alfa é análoga, é semelhante a um núcleo de hélio. Então, se você estiver fazendo uma prova e o cara falar assim, ó, um elemento radioativo emitiu um núcleo de hélio. Pessoal, o elemento emitiu uma partícula alfa. Joinha? Aqui, ó, de novo, a carga relativa da partícula alfa é mais 2 e a massa é 4. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Ela tem uma velocidade baixa porque a massa é muito grande. Se a massa é grande, a velocidade é baixa. Se ela tem uma massa grande e velocidade baixa, ela tem um baixo poder de penetração. Então, a partícula alfa é a que menos causa prejuízo num acidente nuclear. Quando o elemento radioativo emite uma partícula alfa, o número atômico dele diminui em 2 unidades e o número de massa diminui 4 unidades. Se você não pegar direitinho agora, que eu estou meio rápido, assista minha aula que está lá no YouTube, tá? Gente, exemplo, urânio 23592, ele emitiu uma partícula alfa. Dá uma olhada, ó. O número atômico diminuiu 2 unidades.
e o número de massa diminuiu 4 unidades. Para você, né, ver direitinho, é só fazer o balanceamento. A massa de um lado tem que ser igual à massa do outro lado. A carga de um lado tem que ser igual à carga do outro lado. Certinho? Outra coisa que eu tenho que falar para você é a partícula beta, né? Radiação ou emissão beta é uma partícula beta. A partícula beta é um elétron acelerado. E a representação é assim, ó, usa a letra beta, -1, 0. Elétron tem carga negativa, -1. E a massa é desprezível, 0. Então você não pode esquecer que a partícula beta é um elétron acelerado, ok? A carga relativa -1, a massa relativa praticamente 0. 1 sobre 1.140, praticamente 0. Velocidade é maior que a partícula alfa, porque a massa é menor, e o poder de penetração é maior do que a partícula alfa. Certo? Aí, o aluno pergunta assim, Cláudio, mas você falou que radioatividade é um fenômeno nuclear, sai do núcleo. Agora você está falando que o átomo do núcleo emitiu a partícula beta, e é verdade. Por que lá do núcleo sai um elétron, sai uma partícula beta? Por quê? Porque o nêutron se desintegra. Quando o nêutron se desintegra, ele produz um próton, certo? Um elétron, que é a partícula beta, e um tal de neutrino, certo? Então, ó, é possível sair um elétron do núcleo? É. Por quê? Porque o nêutron, quando quebra, quando se desintegra, ele se transforma num próton, num elétron, que é a partícula beta que sai acelerada, e um tal de neutrino, né? Por isso que o núcleo sai o elétron. Agora, um detalhezinho. Ó, quando o elemento emite uma partícula beta, a massa dele não se altera, porque a partícula beta tem massa desprezível. E o número atômico do elemento, ele aumenta uma unidade. Era Z, ficou Z mais 1. Certinho? Aqui tem um exemplo, ó. O átomo de rádio emitiu uma partícula beta. Ó, o número de massa continuou o mesmo. O número atômico aumentou uma unidade. O rádio era 88, e o actínio 89. Aumentou uma unidade. É só fazer o balanceamento, ó. A esquerda a soma tem que dar 228, a direita também. A esquerda, a carga tem que dar 88, a direita também. 89 com -1, 88. Joinha? Agora, gente, uma outra coisa que eu falei é o que é um pósitron. Cuidado, ó. Próton é uma coisa, pósitron é outra coisa. Próton tem carga +1 e massa 1, próton. Agora, o pósitron não. O pósitron tem carga +1 e a massa dele é 0. Tá? Então, a gente diz que o pósitron ele é a antimatéria do elétron, ou antimatéria da partícula beta negativa. Ok? O elétron tem carga -1 e massa 0. O pósitron tem carga +1 e massa 0. Então, o pósitron e o elétron, né, são antimatérias. Quando uma matéria encontra a sua antimatéria, um aniquila o outro. Então, se você pegar o pósitron e juntar com a partícula beta negativa, que é um elétron, eles vão se anular, eles vão desaparecer e vai formar energia. Forma dois fótons, energia. E eu até comentei com você que no aparelho de tomografia a gente tem pósitron, tá certo? O pósitron encontra com o elétron da atmosfera, vira energia. Essa energia, ela consegue reconstituir a imagem do cérebro, do tórax da pessoa. Certinho? Então tá aí, beleza. Aí eu estava falando da emissão gama. Cuidado, ó. Alfa e beta são partículas. Gama é onda eletromagnética. Gama é energia, é onda eletromagnética, não é matéria. A radiação gama não é constituída por partículas, mas por ondas eletromagnéticas, semelhante a raio-x, porém de muito maior energia. A velocidade das ondas gama é exatamente igual à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e o poder de penetração muito alto. Então, ó, partícula alfa é o que tem menor poder de penetração, partícula beta, poder de penetração médio, ondas gama, o maior poder de penetração.
Joinha? Detalhe, onda eletromagnética não tem massa nem carga. Então, um nuclídeo, ao emitir uma radiação gama, ele não sofre transmutação nuclear, não vira outro elemento químico. Continua exatamente a mesma estrutura, só que agora com maior estabilidade. Jogou energia fora, né? Jogou radiação, onda eletromagnética fora, ele fica mais estável, mas as características continuam exatamente a mesma. Gente, agora eu vou mostrar aqui uma experiência. Quem fez essa experiência foi Rutherford. E às vezes aparece no vestibular. Eles fazem assim, ó. Eles pegam um bloco de chumbo e colocam lá dentro um material radioativo. Ok? Esse material radioativo, vamos supor que ele emita partícula alfa, partícula beta e ondas gama. Aí ele coloca aqui em cima um campo magnético ou eletromagnético. Certo? Eu tenho carga positiva em cima, carga negativa embaixo. Gente, olha só o que vai acontecer. Ó, o material radioativo, ele emite as 3 radiações, tá? A partícula beta, que é negativa, ela vai ser atraída pela placa positiva. Olha lá, ó, atraiu pela placa positiva. As ondas gama não tem massa, não tem carga. Não tem carga, não vai sofrer desvio. E a partícula beta, que é positiva, vai ser atraída pela placa negativa. Ô, Bruna, vamos fazer a nossa primeira interação de hoje. Bruna, bom dia. Bom dia. Tá conseguindo responder ou você prefere ficar quietinha? Não, pode falar. Beleza. Eu quero saber o seguinte, Bruna. Por que a partícula beta foi atraída pela placa positiva? Porque ela tem carga negativa. Por que a partícula alfa foi atraída pela placa negativa? Porque ela tem carga positiva. Por que as ondas gama não sofreram desvio? Porque elas não têm carga. Agora, por que a partícula beta, dá uma olhadinha, ó, tem um desvio maior do que a partícula alfa? Porque a partícula alfa tem massa muito maior. Isso, garotinha. Excelente, Bruna. Como a partícula alfa tem uma massa maior, o desvio é menor. Excelente. A partícula beta tem uma massa praticamente desprezível, ela sofre um grande desvio. Excelente, muito bom. Aqui tem aquilo que eu falei, ó, poder de penetração. A partícula alfa, um papel consegue reter. Ela tem um poder de penetração muito pequeno, porque ela tem uma massa grande e velocidade baixa. A partícula beta, ela já tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa. Ela consegue passar por uma folha de papel, mas um papel alumínio consegue reter. Já as ondas gama não, ó. Tem onda gama que consegue atravessar até chumbo. Ok? Gente, então não esqueça, ó. Poder de penetração. Alfa menor que beta, menor que gama. Num acidente nuclear, a partícula alfa não causa muita destruição, as ondas gama é o que mais causa prejuízo. Ótimo! Agora, tem aqui um trem que não tem muita importância. Isso aqui também, gente, não tem muita importância, mas eu queria comentar com você. Tá certo? Queria fazer um comentário, porque de repente pode aparecer no Enem, alguma coisa, e você vai lembrar dessa explicação. Ó, você sabe, por exemplo, vamos pegar o urânio. Urânio é um material radioativo. Urânio é radioativo. Quando ele emite uma radiação, ele se transforma num outro elemento. Só que esse novo elemento ele pode ser radioativo. E esse elemento vai emitir uma outra radiação. Certo? Aí vai se transformar num outro elemento. Esse elemento aqui, se for radioativo, você entendeu? Então, o elemento radioativo, ele vai emitindo até ganhar estabilidade, até chegar num elemento que não seja mais radioativo. Essa sequência a gente chama de série radioativa. Olha lá, ó. Muitas vezes o nuclídeo, né, um elemento radioativo, não envelhece até um isótopo estável. Certo? Ele acaba formando outro, que depois em outro, até chegar num elemento estável. Normalmente, esse elemento estável, normalmente é o chumbo, viu? Então, a gente vai ter essas séries radioativas aqui, ó. Nós temos a série ou a família do tório, que começa do tório e acaba lá no chumbo. O primeiro a gente chama de núcleo pai. O último, o estável, é o núcleo filho. Então, começa do tório,
vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, até chegar no núcleo estável. Nesse caso aqui, é o tório. Gente, não precisa decorar isso não, viu? Você tem que saber o que é uma série, mas você não vai ter que decorar esses valores, não. Tem também uma família do Neptúnio, certo? O núcleo pai é o Neptúnio e o mais estável é o bismuto, que a gente chama de núcleo filho, ok? Tem a série do urânio, que começa no urânio e acaba no chumbo, e tem a série do actínio, que começa no urânio e acaba no chumbo. Tá legal ou não? Certo? Então, essa daí são as séries radioativas só para você conhecer. Nada do que está aqui precisa decorar. Não precisa, gente, é impossível, né? Como é que você vai decorar esses valores aí? Impossível. Agora, só para mostrar para você como é que é esse trem aí, dá uma olhadinha. Eu vou começar com urânio 238. Olha aqui embaixo, ó. Quando eu caminho para direita, na horizontal, é porque foi uma emissão alfa. Quando eu caminho na vertical, é uma emissão beta. Então vamos lá, ó. Urânio 238, ele emite uma partícula alfa e produz o tório. Só que o tório ainda é radioativo. Aí ele vai emitir uma partícula beta e vai se transformar no paládio. Esse paládio emite uma partícula beta e forma urânio. Na vertical é beta, na horizontal é a partícula alfa. Aí o urânio emite uma partícula alfa, ó, tá vendo? Até chegar num elemento que não é mais radioativo. Nesse caso aqui, ó, saiu do urânio 238, teve toda essa série aqui e chegou no chumbo 206. Gente, então, se você quiser decorar, pode, tá? Mas você não vai conseguir. É impossível decorar. Só para você saber o que é uma série radioativa. Agora, eu vou falar para você o que é uma fissão nuclear. Gente, fissão é a mesma coisa que quebra. Então, quando eu quebro um núcleo, quando eu quebro um átomo, eu estou fazendo uma fissão nuclear. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o átomo de urânio 235. Eu vou bombardear esse átomo com um nêutron, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Eu tenho um nêutron e eu estou bombardeando o átomo de urânio com esse nêutron. Eu quebrei urânio em duas partes, criptônio e bário. Só que quando eu faço isso, ocorre liberação de outros 3 nêutrons. O que vai acontecer? Cada nêutron vai se chocar novamente com um átomo de urânio. Aí vai produzir mais 3 e assim por diante. Bruna, você lembra como chama isso na química? Ó, você usou o nêutron, depois produziu 3, depois produziu 9, e assim. Você lembra como é que chama essa reação? Ai, não, é uma reação em cadeia, né? Isso, é isso. Reação em cadeia. Então, toda vez que tem uma fissão nuclear, está ocorrendo uma reação em cadeia. Joia? Agora, detalhe, Bruna. Ó, detalhe. Fissão nuclear. Aqui eu tenho a equação. Aqui eu mostrei como acontece, né? Para você visualizar os átomos. Aqui tem a equação química. Ó, o nêutron, ele está se chocando com urânio 235. Quebrou o átomo, fez uma fissão do átomo, produziu criptônio, produziu bário e libera 2 ou 3 nêutrons. No meu exemplo lá, liberou 3, mas pode liberar 2 só. E isso daqui, além disso, libera uma energia descomunal. Essa energia nós vamos usar para fazer uma bomba atômica, por exemplo, ou um reator nuclear. Então, exemplos de fissão nuclear: bomba atômica. Bomba atômica é o exemplo principal de fissão nuclear. Reator nuclear também é através de fissão nuclear. Aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, lá na Segunda Guerra Mundial, era bomba de fissão nuclear. As usinas de Angra dos Reis, aqueles reatores nucleares lá, também fissão nuclear. Então, gente, ó, guarda para mim. Fissão é quebra. Exemplo de fissão: bomba atômica e reator nuclear. Agora eu vou fazer uma fusão. Na fissão, eu quebro o núcleo, eu quebro o átomo. Na fusão, não. Na fusão, eu pego 2 átomos diferentes, ó. Peguei um isótopo de trítio e um isótopo de deutério. Eu vou fundir os 2. Eu fundindo os 2,
eu produzo o átomo de hélio e libera uma energia descomunal. Tá? Então, veja, ó, eu tinha 2 átomos, 2 núcleos e criei um só. Eu fiz uma fusão nuclear. Nesse caso aqui, libera um nêutron também. Gente, só que esse nêutron liberado, ele sai para a atmosfera. Nesse caso aqui, não tem reação em cadeia. Reação em cadeia é lá na bomba atômica, tá? Certo? Você está fazendo uma fissão. Lá você está fazendo uma fissão. Na fusão, esse nêutron aqui vai embora. Nesse caso aqui, você fundiu 2 núcleos, obteve um terceiro núcleo, um núcleo maior, e você chama isso de fusão nuclear. A qualquer momento, você pode me interromper para perguntar. Tá bom? Aqui, ó, o equacionamento daquilo que eu mostrei para você. Peguei o deutério, fundi com o trítio, formou o átomo de hélio e houve liberação de um nêutron. Lembrando que na fusão, de novo, tá? Não tem reação em cadeia, viu? Esse nêutron aqui, ele vai embora, né? Ele vai embora para a natureza. Tá vendo? Ó, tinha 2 átomos, eu fundi os 2 e criei um átomo só. Isso é fusão nuclear. O exemplo disso daí, bomba de hidrogênio, bomba H. Bomba de hidrogênio, a bomba H, é através da fusão de hidrogênio, através da fusão nuclear. E lá no Sol, eu também tenho exemplo de fusão nuclear. Gente, o Sol é como se você tivesse bilhões, sextilhões de bombas de hidrogênio explodindo a cada momento. Ok? Aqui, para não ter erro, ó, bomba atômica, bomba de hidrogênio. Gente, a bomba atômica é uma fissão nuclear, bomba atômica. Agora, a bomba de hidrogênio é uma fusão nuclear. Vou até ler com você aqui, ó. A bomba H é baseada em fusão, enquanto as bombas atômicas convencionais, como a de Hiroshima e Nagasaki, elas são bombas de fissão nuclear. Então, na bomba atômica, quebra o núcleo. Na bomba de hidrogênio, funde o núcleo. Ocorre a fusão do núcleo. Legal? Gente, rigorosamente falando, a nossa aula começa agora. Cinética das desintegrações, eu vou falar para você, ó, esse daqui eu vou até pular, gente, que realmente não tem importância, viu? Isso daqui que eu preciso que você saiba. O que é meia-vida? Tá? O que é meia-vida de um elemento? Ô, Bruna, você lembra o que é meia-vida de um elemento? É o tempo que você precisa para o material diminuir a massa pela metade. Perfeito, garotinha. Olha lá, ó, é o tempo necessário para que metade da amostra radioativa se desintegre. Certo? Então, por exemplo, você tem 20 gramas de um material, ele é radioativo. Vamos supor que ele demore 15 dias para massa, né, para metade da massa se desintegrar. Você tem 20 gramas, demora 15 dias para ficar com 10 gramas. A meia-vida é 15 dias. Então, meia-vida é o tempo necessário para que metade da massa da amostra se desintegre. Cada elemento tem uma meia-vida. Por exemplo, ó, o carbono 14, que é um elemento radioativo, ele tem uma meia-vida de 5.700 anos. Então, por exemplo, ó, você tem 5 gramas de carbono 14. Vai demorar 5.700 anos para você ficar com 2,5 gramas. A cada meia-vida, a massa passa, né, cai pela metade. O iodo, por exemplo, o iodo 131, ele tem uma meia-vida igual a 8 dias. Então, se você tem 100 gramas de urânio 131, ele vai emitir radiação. Depois de 8 dias, você vai ter só metade da massa inicial. Se você tinha 100 gramas, depois de 8 dias, você vai ficar com 50 gramas. O urânio 238 quadro, e assim, não é para decorar isso, não precisa decorar isso, não. Eu só estou mostrando para você que elementos diferentes têm meias-vidas diferentes. Gente, aqui não ficou legal, ó, mas meia-vida, eu costumo colocar um P minúsculo, que é período de semidesintegração, ou colocar T meio, ó, aqui é um T meio, ficou ruim, mas meia-vida a gente costuma escrever assim, T meio, tempo de meia-vida, T meio, tá certo? Agora, dá uma olhadinha aqui nesse gráfico para mim. Deixa eu interagir com a Mariana. Mariana. Oi.
olhando esse gráfico aqui, no início, quantos por cento eu tenho da amostra, Mariana? No início? 100%. 100%. Aqui eu coloquei números de meia-vida. Mariana, olha só o que aconteceu. Depois que passou uma meia-vida, a massa caiu para metade. Era 100, caiu para 50. Entendeu? Entendi. Agora, Mariana, vamos supor que passe mais uma meia-vida. Você tinha 50, vai cair para 25. Certo? Depois mais uma meia-vida. De 25, 12,5. Então, Mariana, a cada meia-vida, metade da massa do elemento radioativo se desintegra. Tranquilo, Mariana? Beleza? Tranquilo, entendi. Agora, eu vou mostrar aqui uma... Isso aqui, gente, ó, você tem que saber porque vai usar para fazer exercício. Ó, no início, a massa do material radioativo, eu vou chamar de M0. Depois de uma meia-vida, vai cair pela metade. Era M0 no início, M0 sobre 2. Depois de mais uma meia-vida, vai cair mais metade. Vai ficar M0 sobre 4. Depois de mais uma meia-vida, M0 sobre 8. Depois de mais uma meia-vida, M0 sobre 16. E assim vai. Certo? Agora, depois de X meias-vidas, olha para mim aqui. Ó, quando passa uma meia-vida, a massa é igual à massa inicial sobre 2. Quando passa duas meias-vidas, M0 sobre 4, M0 sobre 2 ao quadrado. Quando passam 3 meias-vidas, M0 sobre 8, M0 sobre 2 elevado à terceira. Então, se passarem X meias-vidas, a massa que sobra, a massa final do elemento radioativo, vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a X. Ô, Bruna, me diz aí, entendeu a formulinha? Entendi. Então é o seguinte, ó. A massa que sobra, a massa final, vai ser igual à massa que tinha no início, massa inicial, dividido por 2 elevado a X. Então, ó, esse X aqui é o número de meias-vidas. Então, se passar uma meia-vida, a massa final é a massa inicial sobre 2, metade. Se passarem duas meias-vidas, a massa que sobra, a massa final, é M0 sobre 4. Se passar 3 meias-vidas, M0 sobre 8. Se passarem 8 meias-vidas, a massa que sobra é a massa inicial dividido por 2 elevado a 8. Tá certo? Então, ó, guarda essa fórmula, copia essa fórmula em algum lugar aí, ó. A massa final é a massa inicial dividido por 2 elevado a X. Gente, copia aí para mim, por favor. Deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Ó, agora acabou. Acabou a teoria. Só que agora tem exercício para a gente fazer. Certo? Deixa eu tirar isso daqui para fazer aparecer uma página em branco aqui para eu fazer exercício com você. Gente, tô lembrando aqui de uma coisa. Deixa eu só fazer um outro comentário. Ô, Ariane, quero ver como é que você é de memória. Pode falar. Qual é a meia-vida? Ó, tempo de meia-vida do carbono. Qual que é o carbono radioativo mesmo? 14? O 14. O carbono 14 é carbono radioativo. Você lembra qual é a meia-vida dele ou não? 5.400. 5.700 anos. Oh, beleza. Quase acertei. Quase acertou. Só que isso aqui, Ariane, eles dão na prova, viu? Eles dão. Mas é legal você ter uma ideia da grandeza. Mas não precisa saber exatamente, não, porque eles dão na prova. Ariane, deixa eu só te falar. Ó, todo ser vivo, eu, você, o cachorro, as plantas, as árvores, todo ser vivo tem uma concentração de carbono 14 constante. Então, se medir a concentração de carbono 14 em você, em mim ou numa árvore, vai dar o mesmo valor. Ela é constante. Ué, mas o carbono 14 não é radioativo? Ele não está desintegrando? Sim.
ele está se desintegrando a todo momento. Mas como nós estamos nos alimentando, como a gente está comendo, o carbono 14 que desintegra é reposto. Por isso que a concentração é constante. Ariana, entendeu até agora? Entendi. Agora é o seguinte, ó, a concentração de carbono 14 num ser vivo é constante. Mas esse ser vivo morreu. Acabou de morrer. Quando ele morre, o carbono 14 continua sendo desintegrado. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, estou aqui. Só que agora ele não vai repor. Então, a quantidade, a concentração de carbono 14, né, nesse ser vivo que morreu, começa a diminuir. Aí, Ariane, vamos supor que lá em Peirópolis, eles descubram um dinossauro, certo? Aqui é um dinossauro, tá? Um dinossauro, certo? E aí eles vão calcular a concentração de carbono 14 nesse como é que fala? Nesse fóssil. E aí, eles encontraram 25% de carbono 14 em relação aos seres vivos. Qual vai ser a idade desse fóssil, Ariane? Tem que fazer aqui a formulinha. Calma aí. Não, ó. Nesse caso aqui, tudo bem, pode usar a fórmula, mas dá para fazer de cabeça. Olha para mim. No ser vivo, quantos por cento tem de carbono 14? Peraí, no ser vivo. Quantos por cento tem de carbono 14? Aí Caldinho, sempre. Como a Bruna vai me ajudar? Bruna, ajuda ela. Tem 100%. 100%. Por quê? Porque desintegra, mas você come e repõe. Então, num ser vivo, você tem 100% de carbono 14. Oriane, ele encontrou 25% de carbono 14. Quantas meias-vidas você acha que passaram? 4. Vamos ver. Se tem 100 e passa uma meia-vida, sobra 50. Se tem 50, passa uma meia-vida, sobra 25. Então, quantas meias-vidas passaram? Tem 3 meias-vidas. Quantas? 2 meias-vidas. 2 meias-vidas. Quanto vale cada meia-vida? 5.700. Então, esse fóssil vai ter 11.400 anos. Você entendeu? Entendi. Tudo bem ou não? Então, ó, você calcula a concentração de carbono 14 no fóssil. Se você calcula e descobre a porcentagem, você compara com o ser vivo e estima quantos anos tem o fóssil. Tá bem entendido isso ou não? Ariane? Claudinho, tá, né? Eu preciso fazer exercício, porque eu nunca dei atenção para essa matéria, mas... E, ó, cuidado que o Enem cobra isso daqui, viu, Ariane? Uhum. Mas só que tem um tempinho legal aí, um tempinho legal para vocês fazerem exercício. Gente, ó, a semana que vem, nós encerramos as aulas, né? Semana que vem. Só que eu falei para você que nas vésperas do Enem, na semana que antecede o Enem, nós vamos fazer uma revisão, certo? Então, na primeira semana que antecede ao dia 17, é a revisão de humanas e linguagens, e depois, na outra semana, todo dia de manhã vai ter aula, das 8 até 11h40, tá? 11h50, se não me engano. A gente vai rever matemática, química, física e biologia. Só que nesse tempo, eu, por exemplo, eu vou estar à disposição. Se vocês quiserem me chamar para tirar dúvida, não tem problema não, viu? Ok? Pode ficar tranquilo. Certinho? Bom, então... Ô, Cláudio. Oi, pois não. E quanto tempo que o portal do Plural vai ficar disponível para a gente? Por exemplo, porque tem algumas aulas que eu ainda não assisti. Aí Mariana, eu queria assistir nesse tempo até o Enem. Foi até legal você fazer essa pergunta aí, porque essa semana a nossa consultora, ela me perguntou isso, se a gente ia ter aula em janeiro, né, para deixar o portal à disposição. Então eu falei que a gente vai ter aula em janeiro, então é provável que vai ficar à disposição aí. Ó, se vocês forem olhar alguma coisa e desaparecer,
vocês me falam que eu ligo para a consultora e eles colocam de novo no ar. Tá ok? Tá bom, obrigada. As minhas aulas, Mariana, eu estou colocando tudo lá no canal do YouTube, né? Para não ter esse probleminha. Então, qualquer aula que você quiser, pode ir lá e assistir. Certinho? Obrigada. De nada. Ô, gente, agora eu tenho um exercício para fazer para você. Ó, anota aí que eu vou ditar para você fazer para mim. Por favor. Já pode? Ó, uma amostra de 80 gramas, uma amostra de 80 gramas de um material radioativo. Uma amostra de 80 gramas de um material radioativo com meia-vida igual a 2 anos, sofreu desintegração. Sofreu desintegração. Depois de um certo tempo, restaram 10 gramas do material. Depois de um certo tempo, restaram 10 gramas do material. Ponto. Calcule esse tempo. Calcule esse tempo. Gente, é fácil, viu? E é fácil assim mesmo que cai em vestibular. Tá? Então, ó, faltam 3 minutinhos. Eu vou dar 1 minuto para você tentar fazer e aí eu vou corrigir. Só uma coisa, pode usar a formulinha ou pode fazer de meia-vida e meia-vida. Aí vai do gosto do aluno, certo? Você que decide. Então vai lá, tenta fazer aí. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Galera, você me desculpa, eu estou preocupado de não dar tempo de te explicar, tá? Então, eu vou fazer com você. Ô, Bruno, você me ajuda, por favor? Ajudo. Ó, se eu for usar a fórmula, Bruna, qual fórmula eu vou usar? Massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x, que é o número de meia-vida. Beleza. 2 elevado a x, que é o número de meia-vida. Se eu fosse usar a fórmula, Bruna, no lugar do MF, o que eu colocaria? 10. 10. No lugar do M0? 80. Aí eu faço uma equação. Bruna, você fez pela fórmula ou não? Foi pela fórmula. Então eu vou usar a fórmula também. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual. Gente, ó, passei o 2 elevado a x para lá. M0 é 80, né? E o MF, que veio para cá, é igual a 10. Bruna, quanto que é 8 em potência de 2? 2 a terceira. 2 a terceira. Então, quantas meias-vidas passaram, Bruna? 3 meias-vidas. Qual é o valor da meia-vida? 2 anos. Então, o tempo decorrido é igual a 3 vezes o tempo de meia-vida. Então, quantos anos passaram, Bruna? 6 anos. Isso. Então, passaram 6 anos. Para você ter só 10 gramas dos 80 que você tinha, passaram 3 meias-vidas ou 6 anos. Bruna, de boa isso? De boa. Ó, hoje ainda, um pouquinho mais tarde, tá? Eu vou mandar as respostas lá da apostila para você. Gente, obrigado por ter assistido a minha aula. Uma ótima semana para vocês. Amanhã estaremos juntos às 9 horas. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, muito Tchau. obrigada. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado, viu? Vocês são especiais, viu? Para nós, vocês são muito especiais. Tchau, tchau.